Manifeste na velocidade da luz. Ao pensar, você manifesta. Esta é uma tecnologia yogi. Os yogis falam sobre Siddha Sankalpa, que significa um pensamento perfeito. Você tem um pensamento perfeito e então ele se manifesta na matéria. Agora, isso não é filosofia. Isto é ciência. Você pode criar através do pensamento. Na verdade, cada criação ocorre por causa do processo de pensamento. Agora, na física quântica, há esse conceito chamado o observador. Você observa e, através da sua observação, você cria a sua realidade. A onda dinâmica se torna partículas dinâmicas. As ondas estão flutuando. E se você quiser que as ondas se colapsem, se coagulem em matéria, se condensem em matéria, você tem que olhar para aquela onda e assim que você olha para a onda, ela se condensa em matéria. Ela se colapsa em matéria. Vou te dar um exemplo. Você pensa em uma maçã. Então, o próprio ato de pensar cria a imagem da maçã, que está ocorrendo em um nível sutil. Se você não pensa sobre a maçã, então você não está condensando, colapsando as ondas em partículas, colapsando as ondas em matéria. Então, o tempo todo o que você precisa fazer é pensar, e pensar com a consciência focada, Sankalpa. E quando você faz isso, então você colapsa esse pensamento em uma realidade material. A coisa mais interessante sobre essa criação através do processo de pensamento é que não leva muito tempo. Você traz o tempo para dentro apenas quando você colapsa a matéria de uma outra forma. Por exemplo, se você acha que fazer $1 milhão ou curar uma doença, ou parar sonhos ruins, vai levar um longo período de tempo. Se você pensa dessa forma, isso se tornará a sua realidade. Mas se você pensa, eu quero funcionar no nível quântico, na velocidade da luz, que é a velocidade do elétron, há elétrons que circulam através do núcleo. E então você viaja neste elétron e pega a velocidade do elétron. A forma como você faz isso. Imagine-se, ou tenha um pensamento, imagine um pensamento. E em seguida,
Pegue esse pensamento e coloque dentro de um elétron que está girando na velocidade da luz. Em seguida, esse pensamento vai adquirir a potência, o poder deste elétron, vai adquirir a velocidade deste elétron. E quando você fizer isso, você vai mudar a sua psicologia em si mesmo. Então você não vai mais ser como um robô pensante. Agora seu pensamento como um robô pensante é pouco inteligente, não tem velocidade, não tem foco, não tem um resultado instantaneamente. Ele é um pensamento confuso. É um pensamento patético e inconsciente. Ele tem todas essas características. Toda a raça humana é uma vítima. É uma vítima deste lento, patético, improdutivo, sem propósito, jeito de pensar. Pelo menos na maioria das vezes. Se não, o tempo todo. Então você tem que parar esse processo. E é aí que você pode evoluir. Assim, no momento em que você colocar essa ideia na sua consciência, o seu DNA irá responder. Os genes irão responder. E eles vão criar uma outra realidade. É assim que você pode curar suas doenças, curar seus problemas de dinheiro, curar seus problemas de saúde, seus problemas de relacionamento, todos os tipos de problemas. Então esses problemas são basicamente oriundos de padrões de pensamentos que funcionam de uma forma grosseira, não inteligente, inconsciente, patético e de baixa frequência. No momento em que você se torna consciente, então você se torna o elétron, se movendo a uma grande velocidade. Então você não tem que esperar por um longo tempo para que as coisas aconteçam. As coisas devem acontecer no mesmo tempo em que você está pensando. A palavra pensar, think, e coisa, thing, estão muito relacionadas. Uma é a psicologia e a outra é a matéria. Há apenas uma diferença de K versus o J. K e J. O J é muito interessante. K, J. K, G. Existe um segredo por trás disso, se você analisar à luz da inteligência da fonética. De qualquer forma, temos que nos livrar das nossas velhas maneiras de pensar. A humanidade tem apenas uma esperança, que é mudar o seu padrão de pensamento. Se eles continuam a pensar dessa forma, criando tempo, criando tolices, isso é lamentável. Nós podemos vibrar com grande inteligência. E não há lugar para ignorância ou loucura. Esta é a vida consciente. Não podemos nos permitir estar inconsciente nem mesmo por um segundo.
Isto é o que vai acontecer quando nós evoluirmos. Mesmo olhar em nosso corpo é um colapso do nosso próprio processo de pensar. Uma vez que estamos neste corpo, nós não pensamos que o corpo vai mudar e o corpo vai continuar a ser o mesmo, porque o nosso DNA foi programado dessa forma. Nós não tomamos nenhuma iniciativa coletivamente, como raça, para acelerar o processo e para reprogramar o nosso DNA. Como você pode reprogramar o seu DNA? Simplesmente viajando no elétron. Apenas pensando sobre a alta velocidade do elétron. Pensando dessa forma, então você vai pegar aquela velocidade. Porque a regra é, você se torna o que você pensa. Agora, o nosso pensamento é irresponsável, pouco inteligente, patético, inconsciente, tudo isso. Então, quando você se torna identificado ou quando você se identifica com o elétron, isso lhe dará uma enorme quantidade de velocidade, lhe dará manifestação instantânea. Se você pensar, eu vou trabalhar 1 hora e ganhar $10, você vai. Mas se você pensar em uma fração de segundo, eu quero criar $1 bilhão, você será capaz de fazer isso. Mas então existe a disciplina, você tem que dedicar a sua vida inteira fazendo isso. Porque o que está acontecendo fora há um número de pessoas criando o tempo lento, pensamentos pouco inteligentes, ignorância, e em seguida essas vibrações vão matá-lo. É por isso que a evolução coletiva é a melhor saída. Porque se um número de pessoas, tais como milhares de pessoas, pelo menos, agrupar-se e meditar e colocar a sua atenção sobre os elétrons e viajar nos elétrons na velocidade da luz, se 5.000 pessoas se juntassem para criar esse vórtice de energia, essa energia seria tão forte que mudaria tudo. Há pesquisa sobre isso. Em Washington DC, as pessoas que fazem meditação transcendental fizeram uma pesquisa com o departamento de polícia. Eles trouxeram alguns milhares de praticantes de meditação para a capital. Foram todos meditar por alguns meses. O que aconteceu? A taxa de criminalidade caiu em 25%. São estatísticas muito significativas. Apenas mantendo pessoas meditando de forma positiva. Dessa forma, você pode influenciar a atmosfera inteira e as tendências criminosas serão neutralizadas. Portanto, o nosso capital é a nossa consciência. Agora pensamos que o nosso capital é o dinheiro que está no banco. Isso não é um grande capital. Porque eu conheço muitas pessoas, eu conheço pessoalmente muitas pessoas que têm dinheiro no banco, mas eles não sabem o que fazer com o seu dinheiro. Mas olhe para pessoas que não tinham nenhum dinheiro, como Bill Gates, ou Steve Jobs, ou Larry Ellison, ou Richard Branson.
ou as pessoas que criaram o Google, o Twitter, ou o eBay. Todas essas pessoas não tinham nenhum capital. Assim, no momento que você diz, eu não tenho capital, eu não posso fazer nada, você está antiquado, você não está em contato com o que está acontecendo ao teu redor. Citei o número dessas pessoas, um punhado delas, eles não tinham capital. O único capital que você tem é o capital da alma. A alma é muito poderosa, não sua mente. Sua mente é lenta. A mente está presa na lógica, a mente está presa no tempo lento. A mente é patética, a mente é ignorante. Então você tem que sair da mente e viajar na sua alma, como um elétron, se movendo muito rapidamente. E como você faz isso? Dê a você o exercício de meditação. Apenas pegue um pensamento e assuma que o pensamento é como um elétron, movendo-se a uma grande velocidade. Digamos, por exemplo, que você tenha um pensamento de $1 milhão, ou um pensamento de saúde perfeito, ou um pensamento de relacionamento perfeito, ou o que quer que você queira pensar. Esse pensamento, pegue-o, coloque-o dentro de um elétron. Então você não tem que gastar muito tempo, porque o pensamento e o elétron são um e o mesmo. E eles já começaram a se mover à velocidade da luz. Então você já fez o suficiente. Mesmo antes de você pensar, mesmo dentro de uma fração de segundo, você já criou. É tão simples como já expliquei a você. É muito simples. Tudo que você tem a fazer é quando a mente vem para processar essa ideia, ela dirá, bem, isso é imaginação, não vai acontecer, eu ainda não tenho dinheiro, eu ainda não tenho relacionamento, eu ainda não tenho nenhuma saúde. Eu ainda tenho esse excesso de peso, eu estou lutando com ele. Você sabe, a mente é tão negativa, ela vive no passado. Esse é o problema com a mente. Ela nunca pode viver no momento dos elétrons, na velocidade dos elétrons. O elétron se mudou muitas vezes antes mesmo de você terminar um pensamento. Mas, pelo menos, através da disciplina do pensamento e associando com o elétron ou entre o núcleo, então você pode ir a uma velocidade imensa. E manifestar. Quanto mais foco você tem, as ondas vão se condensar em matéria. Em seguida, o que você pensa vai se manifestar instantaneamente, ou já se manifestou antes mesmo de você pensar. E se todo mundo começar a viver a vida dessa forma, eles vão purificar completamente a consciência em torno deles. E o ambiente estará limpo. Então o que precisamos é de uma comunidade de pessoas sentando juntas e se comprometendo. Se comprometendo a mudar seus padrões de pensamentos para pegar a velocidade, para apagar todas as memórias passadas de crescimento lento. Então você vai perceber que vamos criar a Era Dourada. Em seguida,
o corpo estará congelado, com uma energia congelada. Não conseguirá manter este pensamento de alta velocidade, essa velocidade do elétron. Então ele irá, nesse momento, se transformar em luz, porque você está aquecendo o corpo para pegar a velocidade. Então, quando ele pega a velocidade mais alta, este corpo físico não resiste. Não há suporte a partir da energia interior. A energia mudou e ele está vibrando a uma velocidade que o corpo tem que cair morto. Ou então, se ele quer viver, ele tem que se transformar em matéria sutil, que é a luz. Isso é muito simples. Por isso não acredito que vai levar muito tempo para se manifestar. E muitas horas de meditação. Esses são pensamentos antiquados. Você ainda precisa deles porque é isso que você responde a essa forma de pensar. Pelo menos você tem que fazê-lo por causa de nossos condicionamentos do agora. Você tem que meditar longas horas. Porque o corpo só conhece e responde a longas horas de sono, longas horas de meditação. Mas ao mesmo tempo você também deve reprogramar o seu DNA a este tempo de mudanças rápidas. Ao tempo bosônico. Quando você coloca o bóson em sua consciência, oh meu Deus, irá pegar a velocidade do bóson. E não há necessidade de espera. Eu me lembro quando comecei a ensinar, 20, 25 ou 30 anos atrás, eu tinha uma afirmação que eu costumava ensinar aos meus alunos. Essa afirmação é: esperar é uma perda de tempo. É uma grande afirmação. Você não tem que esperar. Agora há ciência por trás disso. Não há necessidade de esperar para criar. Pode ser criado instantaneamente. Porque quando você se alinha com esses pensamentos, com esses momentos de alta velocidade, seus padrões de pensamentos vão mudar. Vou te dar um exemplo bem concreto. Alguém está começando um negócio e essa pessoa está sem capital, mas de alguma forma conseguiu criar esse negócio. Mas então o capital é o seu problema. Se essa pessoa começa a mover-se em um tempo rápido e colocar esse pensamento de levantar capital no interior do elétron e trabalhar nisso, ele não tem que se disciplinar. A disciplinar, se fechar em um quarto, ficar meditando, entende? Se você quiser fazer isso, é melhor do que não fazer nada, claro, isso é bom. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, se você fizer isso, com o entendimento de que agora eu coloquei essa ideia dentro do elétron, ela irá se manifestar muito rapidamente, o que significa que alguns capitalistas de risco virão e farão parceria com você. Ei, você não tem dinheiro, mas eu tenho. E você tem a ideia, então vamos cooperar, vamos colaborar, vamos fazê-lo. Mas se você não colocar esse pensamento para acelerar dentro do elétron, você nunca vai conseguir essa ideia dos capitalistas de risco. Ou alguém, um anjo investidor que tem o dinheiro, mas não tem a ideia e que vai colaborar com você e fazer isso.
Portanto, essa meditação vai abrir muitas portas. Esta é só uma das portas que eu estou falando. Haverá milhões de portas que se abrirão. Então, essa é a maneira como vivemos, o modo como vivemos. O modo como vivemos não é apenas permitir o tempo lento para criar realidade ao longo de um período de meses ou anos. Mas nessa altura queremos criar tudo no agora. E para isso você tem que colocar os seus pensamentos dentro do elétron. E depois apenas imaginar que esse elétron viaja junto com esse pensamento, que estão alcançando uma velocidade tremenda. E isso vai criar a matéria que você quer criar. Então, concentrando-se no elétron, ele irá se condensar, vai se colapsar e se tornar em matéria. E essa é a tecnologia do século XXI para manifestar. Apenas refinando os seus pensamentos, fazendo os pensamentos se moverem na velocidade da luz. E isso não apenas vai te dar uma melhor psicologia, um corpo melhor, eventualmente o corpo se transformando em luz, que é o meu ensinamento primordial. Deus te abençoe.